Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Nosso programa dos domingos, quando conversamos com os nossos irmãos sobre temas, assuntos extremamente importantes sobre a missão de cada um de nós nesta reencarnação. Professor, para o seu bom dia. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Chico Xavier. São dele essas palavras. Bom dia. Amplie, professor. Na vida não vale tanto o que temos. Nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Está à tua disposição a potência, o poder do bem, de bem realizar, de vencer adversidades, de reduzir atritos, converter nos negócios honestos, melhorar de emprego, ampliar amizades, obter a paz no lar, e tudo mais está à tua disposição. Quanto mais te convenças de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. Olha o efeito Isaías. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem, ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Chico Xavier. Seu bom dia, doutor Marcos. Meu bom dia é uma frase do Chico, né? Aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Bom domingo a todos. Doutor Marcos, quem foi Chico Xavier? Ao mesmo tempo que parece tão fácil, é tão difícil dizer que foi Chico Xavier, porque a gente se emociona e a gente... Porque, você veja só, nós podemos conversar sobre espiritismo durante horas, nós vamos parar em Chico Xavier, sempre. O homem que não tem uma palestra no YouTube. Se vai procurar, não tem. É que Chico Xavier é a prova de que o que fica não são as coisas que nós dizemos, são os nossos atos. Chico Xavier era um homem de pouquíssimas palavras, né? Mas era o homem chamado amor. Então, nós trazendo a história, Chico nasceu em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, né, interior de Minas Gerais, cidadezinha bem pequenininha. Em 2 de abril de 1910, né, e
já com 4 anos de idade, já começou a manifestar a sua mediunidade. Isso. Tendo ele sido, aí eu vou me permitir corrigir o professor Animar, que colocou aqui, foi um dos maiores médiums, foi o maior médium da história. E então, assim, ele já aos 5 anos de idade interagia com a mãe dele, já desencarnada, né? Plano espiritual, inclusive escreveu um livro mais depois, né? Cartas de uma Morta, que é da Dona Maria João de Deus, a sua mãe, já se encontrava no plano espiritual. Então ele era portador de uma das mediunidades mais fabulosas já vistas, tendo clarividência, contato direto com os espíritos, tendo uma infância bastante difícil, né, porque já quando criança também, não só por problemas familiares, ele não foi criado pela mãe que havia desencarnado, foi criado por uma madrinha que o tratava muito mal, então e o agredia. Então voltou a viver com o pai depois, quando tinha 7 anos de idade, sua situação melhorou um pouco, mas uma família muito pobre, né, estudava numa escola também muito pobre, uma cidadezinha muito pequena, e formados todos numa crença católica. E o Chico já sofria porque já a perseguição dos espíritos já existia, né? Porque ele era detentor dessa mediunidade. Então ele teve uma irmã que teve um processo obsessivo bastante grave, e aí então que ele se viu envolvido na doutrina espírita, porque tornou-se estudioso da doutrina e começou o desenvolvimento então da sua mediunidade. Então, a partir de 1933, ele assume como funcionário público na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, lá na sua cidade natal, onde trabalhou até o final da década de 50, quando teve de se aposentar por invalidez, porque tinha aquele problema incurável nos olhos, né? Então ele se transfere para Uberaba. Naquela época ele disse que era devido ao clima, né? Que é um clima mais ameno, que não era tão frio que nem em Pedro Leopoldo, mas todos sabem que foi porque a família, problemas familiares, as pessoas começaram a procurar o Chico para que o Chico ajudasse, e o Chico doava tudo que tinha, né? Ele pegava a comida que tinha dentro de casa, dava para as pessoas, para os pobres e tal. E as pessoas começaram a vir de outras cidades, e os familiares dele, na verdade, ele se viu melhor indo embora de casa, né? Então se transferiu de cidade para Uberaba e passou a viver lá. Então nós temos diversas histórias para contar do Chico, né? Nós temos diversas histórias para contar do Chico. E se o professor me permite, eu fiquei sabendo de uma que eu não sabia, que ele foi visitar uma amiga no hospital certa feita e foi escondido para São Paulo. Amigos o levaram e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Ele foi visitar exclusivamente aquela amiga que os médicos haviam dado 2 semanas de vida para ela. E o cidadão que o estava levando, quando chegou no hospital, parou o carro no estacionamento, as pessoas automaticamente saíram, os quartos tinham sacadas no hospital, e as pessoas automaticamente saíram da sacada como num instinto, assim, para ver o que estava acontecendo. Na verdade não estava acontecendo nada, o carro estava chegando a mais no estacionamento, dentre outros. Mas as pessoas sentiram a presença do Chico e abanavam para ele lá de cima. E ele foi visitar a amiga, apenas deu-lhe um beijo na mão, uma prece de 2 frases e foi embora. Ela viveu 20 anos, né, professor? É verdade. Foi desencarnar 20 anos depois. E é incrível que quando ele entrou no hospital, disse que havia uma rampa na entrada, assim, todos os médicos e enfermeiros pararam em silêncio. Ninguém parou para pedir autógrafo, para conversar, para tirar foto, para nada. As pessoas fizeram uma fila. E ele foi até a recepção e perguntou o quarto. A secretária respondeu, ele pegou o elevador e foi. Ninguém o interrompeu.
Então, essa é uma das histórias, dentre tantas outras, né, fantásticas que nós temos do nosso querido Chico, professor Zambuja. O trabalho desenvolvido pelo nosso Chico teve uns 450, mais de 450 livros, né? Que na verdade nada menos foi do que a continuidade do trabalho de Allan Kardec, e que fez com que então se retirasse aquele véu maior que existia sobre o plano espiritual, né? E nos aproximou ainda mais do plano espiritual e de Jesus. Foi o que a obra do nosso querido Chico fez. Nós temos a obrigação de ler toda aquela coleção, que foi aquela primeira que ele fez na companhia de Emmanuel, na companhia de André Luiz, perdão, que inicia com o Nosso Lar, né? Depois segue com todas as outras, porque ali as histórias contam nada mais nada menos como que o plano espiritual interfere no nosso plano material, de uma forma bastante didática, histórias que realmente aconteceram, e isso tudo nos aproxima da obra de Kardec, que foi uma obra mais de conhecimento, né, filosófica, epistemológica. Então, o Chico é o responsável por trazer Jesus para o Brasil. Eu posso dizer isso, professor. É verdade. Nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco do programa de hoje, mas vamos deixar uma tarefa para o professor. Falar para nós sobre a obra de Chico. Já retornamos. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Hoje nós estamos falando sobre Chico Xavier. Como diz o Dr. Marcos, difícil de falar sobre Chico Xavier. E agora nós vamos pedir ao professor que fale sobre a obra de Chico Xavier. Como escreveu Kardec em A Gênese, o Espiritismo é de origem divina, iniciativa dos espíritos e fruto do trabalho do homem. Essa doutrina espírita ela surge a partir do trabalho do professor Hipólito Denis Arribay, que depois dos seus 50 anos de idade se dedica a esta faceta, a esse aspecto, e organiza aquilo que veio a lume como doutrina dos espíritos. Certamente em Paris ele tem um trabalho que está voltado, por força das circunstâncias e do meio em que ele vivia, para o aspecto mais científico. Urgia que essa doutrina recebesse o acréscimo do aspecto religioso. Vê-se que ela não estava completa, certamente, à época do professor Hipólito Denis Arribay, e que esse trabalho precisava ser completado. O Espírito de Verdade mesmo diz que ele, Kardec, reencarnaria, porque haveria de continuar a sua tarefa. Há duas mensagens que dizem isso da reencarnação de Kardec. Mas é importante que a gente observe que as trevas, tal qual fizeram com o Cristo, cuja reencarnação, segundo o nosso irmão José, por exemplo, estava prevista para as Gália, e ele acaba nascendo na Galileia, reencarnando na Galileia. O Chico estava com a reencarnação prevista para São Paulo, capital. Depois, ela é transferida para Ribeirão Preto. E, finalmente, ela se concretiza em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E conforme o nosso irmão Marcos muito bem frisou, passado algum tempo, o Chico se transfere para Uberaba. Onde
o seu trabalho cresce. Essa obra do Chico começa já aos 17 anos de idade. Ele nasce na mesma data que Kardec é enterrado. O professor Hipólito Leonizar Rivail, nosso querido Allan Kardec, ele desencarna 31 de março de 1869. Permanece 2 dias sendo velado aquele corpo e é enterrado, então, no dia 2 de abril. Em 1910, nasce Chico, exatamente 40 anos depois, de Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril. E se dedica durante 75 anos de sua vida à mediunidade. Sua existência vai até os 92. E na data de 2 de junho de 2002, ele desencarna no dia em que o Brasil se torna pentacampeão na Copa do Mundo. E isto atenua o seu desencarne, porque senão nós teríamos aqui uma inundação de lágrimas, né? Até nisso a providência divina se fez presente. A obra do Chico, que é o pedido do professor, ela começa, portanto, aos 17 anos de idade, em 1927. Em 8 de julho daquele ano, ele psicografa 17 páginas, aos 17 anos, 17 páginas de espíritos dirigidas para ele, Chico, para aquele jovenzinho de 17 anos. Que depois disto se dedica ao trabalho de psicografia de autores, de poetas, porque o trabalho do Chico pode ser dividido em 4 fases, segundo ele, Chico. Poetas, os literatos, os doutrinadores, depois que o povo está reunido, e por fim, o homem comum, o povo. Né? Quando o Chico, por exemplo, faz aquele trabalho, as cartas, né, as mães de Chico Xavier, as cartas, jovens do além, esse trabalho todo. Mas esse trabalho de Chico, portanto, começa em 1932 com um livro chamado Parnaso do Além-Túmulo, que é um livreto, na realidade, com 156 páginas, onde autores ali escrevem, autores como Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Castro Alves, Antero de Quental, Bittencourt Sampaio, Cassimiro de Abreu, Guerra Junqueiro, João Diniz, João de Deus, Pedro de Alcântara, Souza Caldas e um desconhecido. Eles se manifestam e escrevem exatamente como escreviam quando reencarnados. Tá? E isto realmente causa, a partir de 1932, o ano em que a FEB publica esse primeiro livreto, esse trabalho psicográfico do Chico, e isto realmente causa espanto, né? Causa espécie na população, porque eram aqueles poetas já desencarnados que voltavam defendendo o Evangelho e voltavam falando de Jesus através da sua poesia. Bem, mas o trabalho do Chico, a partir daí, ele toma vulto, e é quando Emmanuel, então, dá como seu protetor este impulso ao trabalho dele. Em 1935, o irmão Marco já nos falou, a sua mãe, Maria João de Deus, ela psicografa um livro chamado Cartas de uma Morta. Um livro revelatório, fantástico, que dá base a toda a obra de André Luiz, por exemplo, psicografada por Chico. Né? Cartas de uma Morta, ela fala exatamente de viagens que faz na dimensão espiritual a outros mundos, descreve a vida em outros planetas, relata a sua condição de vida. A mãe do Chico, Maria João de Deus, através do Chico, 1935. Já em 43, surge um livro que é divisor de águas para nós. O livro chamado Nosso Lar, de André Luiz, onde ele descreve o seu desencarne, a sua condição no umbral, depois a sua acolhida na cidade Nosso Lar, e com isso ele começa a nos mostrar a vida no mundo espiritual. Paralelamente a isso, Emmanuel já trazia os seus trabalhos, já trazia as suas obras, e nós temos lá, há 2000 anos, que aliás, colegas brincam com a minha filha, porque eu dei o livro de presente há 2000 anos para ela,
Diz, bom, quanto tempo tu está lendo? Há 2000 anos ela está lendo o livro. É um livro fantástico, porque a história de Emmanuel, que depois ele vai completar com outro livro como um escravo na história. 50 anos depois, um escravo grego, que é o próprio senador Públio Lentulus, que na sua reencarnação seguinte vem como um escravo. E assim, Ave Cristo, Paulo e Estevão, a história de Paulo, do cristianismo nascente. André Luiz, nas suas páginas, em 45, já que em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, escreveram o livro Nosso Lar, por Chico. E é interessante observar-se que o prefácio desse livro, Nosso Lar, ele é datado de 3 de outubro de 1943. Exatamente a data de aniversário do professor Hipólito Leonelizar Rivail. Vejam que essas coisas assim, que parecem casuais, não são meras coincidências. Né? O mundo espiritual está nos trazendo informações. Mas aí surge Missionários da Luz. 18 de abril, dia do livro espírita, de 1945. Missionários da Luz. Em 46, Obreiros da Vida Eterna. Emmanuel, através do Chico, praticamente ele reescreve os evangelhos. Emmanuel faz isso. Um trabalho fantástico. Fantástico. Ele começa, por exemplo, em 1939, com o livro A Caminho da Luz, que a gente lê, bebe nesta obra conhecimentos maravilhosos. Em 50, aqueles 2 livros que nós já falamos, há 2000 anos e 50 anos depois. Em 41, ele entrega um livro muito importante, que dá base de sustentação, dá continuidade a um espiritismo científico. O livro O Consolador. Com suas 411 perguntas e respostas, ele consegue com isso responder no campo da física, da química, da psicologia, enfim, de todas as ciências humanas, perguntas e respostas de Emmanuel, no livro O Consolador. Em 1943, nós temos um livro maravilhoso chamado Renúncia. Lindíssimo, irmão Marcos. Eu soube que já leu e já releu, que é apaixonado por essa obra. Realmente é Alcione fantástico, um espírito de muita luz, que realmente demonstra renúncia, um amor extremado, orientada por nada mais, nada menos do que o padre Damiano, que é o nosso Emmanuel em uma de suas reencarnações. Fantástico. Em 1949, Caminho, Verdade e Vida, também Emmanuel. Em 1952, um livro que é o meu livro de cabeceira, Vinha de Luz. 1956, Fonte Viva. 1965, Palavras de Vida Eterna e outros. Também a literatura infantil é premiada. 1947, O Caminho Oculto, literatura infantil, escrito nada mais, nada menos do que pela nossa querida irmã Veneranda, a ministra Veneranda. Então, a obra do Chico, em 450 livros, é algo espantoso, assustador. O Chico escrevia uma página tão rápido quanto nós poderíamos digitar. Que datilografava, e ele era escriturário do Ministério da Agricultura, desde 43, ele assumiu esse cargo, e em 50 ele teve que deixar de se aposentar por causa do problema de visão. Mas escrevia uma página tão rápido quanto datilografava. E aí, imagine o Chico com o computador, Fantástico, que essa produção iria triplicar certamente. A obra do Chico,
é efetivamente a continuidade. Nós não temos medo de dizer isso, porque nós estamos numa doutrina em que a liberdade de pensamento precisa preponderar. Não é? Nós precisamos entender que o Espiritismo não tem dono e que a ortodoxia do movimento não pode se apropriar disso. O Espiritismo é uma doutrina de livre-arbítrio. A obra do Chico não se restringe a isso, mas vejam, nestas rápidas manifestações, palavras, nós estamos expondo livros que eu tenho certeza que vocês já se identificaram. Uns 15, 16 livros de André Luiz, com as obras fantásticas de Emmanuel, de Neio Lúcio, de tantos e tantos espíritos que, através do trabalho do Chico, nos trazem credibilidade àquilo que é dito. É certamente a continuidade da obra do nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Monsieur Alain, merci. Muito obrigado, professor. Nós já estamos chegando no fim do nosso programa de hoje. Para as suas despedidas, doutor Marcos. Minhas despedidas, deixo uma frase do Chico, né? Quando tu te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Eu agradeço, Chico. Agradeço a oportunidade e um bom domingo a todos. Professor. Eu deixaria um aviso, meus irmãos. Livro espírita precisa ser lido, relido, revisitado, estudado, porque nós estamos falando da ciência do infinito. Muito obrigado e bom dia a todos. Senhoras e senhores, tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana e no próximo domingo estaremos de volta. Bom dia.